Agora continuamos a falar sobre tecnologia aqui no Direto da Redação, às 2h39. Nesta quinta-feira, há controvérsias, na realidade, se é amanhã ou quinta-feira, deve ser lançado oficialmente aqui no Brasil o Pokémon GO, esse jogo que está atraindo a atenção mundial e levando milhares de pessoas a se apaixonarem pelo game de realidade virtual em todo o mundo. 2h39, confira. E agora aqui na Rádio Estadão a gente vai falar sobre uma febre mundial, podemos dizer assim, mesmo nos países onde esse joguinho ainda não chegou, todo mundo já está ligado esperando ansiosamente a chegada, o lançamento do Pokémon GO. Um jogo para smartphones, está disponível para o sistema operacional Android e também para o iOS, o iPhone, sistema operacional da Apple, que une a realidade virtual à imagem da câmera ali do smartphone, colocando os bichinhos, os Pokémons, para que os jogadores possam andar, percorrer ruas, possam percorrer avenidas, estradas e caçar, recolher maior número possível de Pokémons. Mais ou menos assim que esse jogo funciona, dispensa já apresentações, todo mundo já ouviu falar, jogo que vem provocando paixões pelo mundo inteiro afora. Vou conversar agora um pouquinho mais sobre o Pokémon GO com o professor de Engenharia da Computação do Instituto Mauá de Tecnologia, professor João Carlos Lopes Fernandes. Tudo bem, professor? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Pois é, não chegou ao Brasil ainda, mas logo certamente estará por aí. A lista são quase 30 países aproximadamente onde já temos oficialmente o Pokémon GO. Já tem brasileiro jogando, tem como você instalar o joguinho já. Professor, descrevi bem, é isso mesmo o jogo? Por que ele provoca, a gente pode perguntar assim, tantas paixões? Primeiro porque ele é um jogo de realidade aumentada. Na verdade, a pessoa ela se sente dentro do jogo. Então ela vai andando pela rua, ela nem precisa estar com o celular na mão, ele pode estar em modo stand-by. Ele está lá, o celular vai dar uma tremida no bolso, ele já sabe que tem um Pokémon, e aí existe uma disputa, né, como um jogo. Cada um quer pegar mais Pokémon, cada um quer ter um número maior no score, né? Então já existem várias disputas nisso. Eu quero pegar isso aqui, Pokémon selvagem, Pokémon... Então tem várias categorias, né? Uhum. E o pessoal fica... Essa série é uma série antiga, né? Então você tem muitos fãs, né? E o pessoal agora tá pegando mais gosto, porque tinha gente que nem conhecia, né? Uhum. O Pokémon. Né? Pra gente só entender então bem, quer dizer, você abre o celular, ou então deixa o celular no bolso, como o senhor citou, ele vai vibrar se o jogo estiver ativo ali, com um Pokémon ali próximo, digamos. Exato. Aí para você capturar o Pokémon, você tem que acionar ali a câmera do smartphone, ele vai imprimir o Pokémon, vai colocar o Pokémon na tua tela, em cima da realidade que você está vendo na câmera, né? E aí você lança ali todo um estilo ali de armas e um ovo, etc, que para você capturar de fato o Pokémon. É isso que atrai realmente as pessoas, né? Porque você vê ali o Pokémon na tela do teu celular como se ele estivesse ali mesmo, né, professor? Com certeza, como se ele estivesse ali. Você olha pelo celular, parece que ele está na sua frente. E ele aparece em alguns anéis, né, que são umas telas de captura, e elas têm as cores. Aí tem lá o verde, que é mais fácil, o laranja, que é um nível médio, e o vermelho, que seria um Pokémon mais difícil de ser capturado, né? Então as pessoas vão aumentando de nível, né? E vão aumentando o seu score, vão capturando vários Pokémons. Então ele vai lotando o celular de coisas. Uhum, entendi. É isso que realmente então vicia os usuários, essa competição, além de ser a competição do jogo, é você poder ver o Pokémon ali, ou pelo menos a imagem do Pokémon na tela, né? A impressão que o Pokémon está ali na sua frente. Né? Uhum. É a própria Nintendo que, digamos, coloca os Pokémons ali dentro do jogo? Como é que isso funciona exatamente, professor? Na verdade, você tem vários servidores de game espalhados pelo mundo. Tá? Aqui na América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, os servidores já estão até respondendo lá para a Nintendo, já está funcionando. E esse servidor é que gera, através do GPS da câmera, do celular, que é o localizador, eles colocam por posição geográfica o Pokémon. Então é o próprio servidor que coloca. Então é uma realidade aumentada, está próximo da sua casa lá, ele coloca latitude, longitude e tal, e aí ali vai ter um Pokémon. Então quem tiver o jogo e o celular, quando chega próximo a ele, ele vai vibrar. Uhum. Então, na verdade, é um servidor que faz isso. Tanto que o usuário ele tem que estar logado, tem que ter rede 3G, 4G, né? Uhum. Senão ele não vai conseguir capturar. E tem que estar o GPS também do celular ligado.
Sim. E tem que estar também logado numa conta do Gmail. Uhum. Então são todas as coisas que são amarradas, né? Ele baixa um app, um aplicativo no celular, e esse aplicativo ele fica em segundo plano rodando no celular. Então você pode estar atendendo ligação, está fazendo normal, ele não precisa ficar na tela, ele fica rodando em segundo plano. E aí quando chega perto de uma região que tem Pokémon, ele vai vibrar, né? A pessoa vai tirar do bolso, vai acionar a câmera e aí vai ficar procurando o Pokémon. O jogo não está, como eu disse, já disponível ainda oficialmente no Brasil, mas o senhor acabou de citar e eu também já andei olhando por aí e lendo na internet. Tem muita gente que já está jogando por aqui no Brasil, né? Temos alguma previsão de quando chega oficialmente aqui no Brasil? E o que o senhor espera que deve virar essa febre também, quando cair no gosto do brasileiro, as pessoas puderem instalar aí de uma maneira oficial, porque hoje você tem que fazer uma manobra ali para instalar por fora, né? O que o senhor espera da estreia aqui no Brasil? Existem alguns boatos que ele vai estrear amanhã, tá? Não foi oficializado, a Nintendo não oficializou, mas até o final de agosto ele já está disponível no Brasil, tá? Isso é com certeza. Eles queriam pegar aqui as férias escolares para tentar fazer o lançamento no dia 20, pode ser até que amanhã eles liberem. Os servidores já, como eu te falei, já estão funcionando e tem algumas pessoas que estão testando, né? Então, na verdade, algumas pessoas testam para Nintendo o jogo aqui no Brasil para ver se tem problema, para ver localização, né? Precisão. Então, já estão testando, mas eles são pessoas que trabalham fazendo teste de jogos. Sim. E aí, como sempre tem um jeitinho brasileiro, o pessoal deu um jeitinho de instalar também e tentar rodar. Mas não é oficial. Uhum. Tanto que ele funciona um pouquinho, depois ele para, você pode ver até muita coisa na internet, falando, o jogo está funcionando em tal local, ele parou e volta. Por quê? Porque o servidor está sendo equalizado com o jogo. Sim. Tá? É por isso que ele não funcionava no Brasil, porque eu preciso ter um servidor aqui, e como é localização por GPS, o servidor é que vai criar a localização Brasil, vai criar a localização Argentina, tá? Então, se ele não está gerando os Pokémons aqui na localização Brasil, por isso que as pessoas não conseguiam jogar. Uhum. Muito bem. Professor, agora falando um pouco da questão do comportamento, aí saindo um pouco dessa área técnica, a gente tem visto também e acompanhado as informações, tem gente que já bateu o carro caçando Pokémon, tem gente que já caiu no lago lá no Central Park em Nova York caçando Pokémon, tem gente que foi caçar Pokémon dentro do campo de concentração de Auschwitz, que é um lugar, obviamente, que você não deve fazer isso, até por conta do respeito ali, do clima, enfim. Tem gente que está perdendo a noção, na realidade, né? Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, essa explicação é realmente uma febre, né? Não, é complicado. Inclusive, saiu há pouco aí, um jovem norte-americano foi roubado, né? Os caras mandaram, tem Pokémon aqui, não sei aonde, o cara foi lá roubar o celular dele. Uhum. Acho que antes de ontem, a polícia prendeu vários adolescentes porque eles estavam em situação suspeita. Eles não estavam em situação suspeita. Eles entraram no local para tentar capturar um Pokémon. Eu vi essa história. Pularam o muro de uma casa e entraram no quintal de uma outra pessoa. Exatamente. Eles pularam o muro lá para tentar capturar dentro. Então, o que acontece? Como isso é gerado, isso daí é uma responsabilidade da empresa, tá? Então, ela tem que mapear áreas e colocar, vamos colocar dentro de parques, vamos colocar, sei lá, em shoppings, mas na verdade, como você não tem uma precisão 100% do GPS, isso é problema. Então ele pode cair no meio da rua, entendeu? E o cara tá lá desesperado e ser realmente atropelado. Isso é complicado, isso ainda vai ter que ser estudado no jogo, é uma coisa que realmente é muito viciante, e o problema é que ele vai atingir todas as idades. Imagina uma criança pequena pegando um celular e saindo na rua, né? Uhum. Atrás, né, do Pokémon. Então, vai ter que ter alguma regulamentação. Como já começou lá pelos Estados Unidos e já começou a ter problema, né? Então, acredito que o pessoal já esteja pensando em alguma coisa. Mas, realmente, a ideia do jogo é que ele possa estar em qualquer lugar, né? Senão acaba a graça, né? Uhum, sem Isso dúvida. que é um problema. Vai ter que se ver a parte de segurança, é lógico, mas se eu começar a falar, vai ficar só em um lugar, aí vai ficar todo mundo concentrado. O ideal é que você esteja na rua, só que eles precisam melhorar isso daí e colocar em calçadas ou em locais, né, mesmo espalhados, e garantir uma melhor precisão, né? Para que ele não caia no meio da rua, que ele não caia, certo? Dentro de uma casa, né, evitar colocar em residências, né, colocar lá no campo de concentração, quer dizer, são lugares absurdos que eles fizeram. E quem gerou isso daí foi o cara que fez a programação lá no servidor. Uhum. Ele que mandou por GPS aquela imagem, né?
Então, tem que ter um jeito de controlar. Tá certo. Muito bem, conversei aqui na Rádio Estadão com o professor de Engenharia de Computação do Instituto Mauá de Tecnologia, professor João Carlos Lopes Fernandes. Tá ansioso, professor, pela chegada do jogo também ou não? Estamos esperando, vamos ver se amanhã já dá para jogar, né? Tá certo. Um abraço, professor, boa tarde para o senhor, até a próxima. Boa tarde, tchau, tchau.